Olá para todos. Hoje não vamos considerar nenhum método exato de resolução de equações diferenciais. Vamos considerar uma ideia geral, que é muito útil, que dá para nós depois um método aproximado de soluções, de solução do problema do valor inicial, e também a ideia geral para a demonstração do teorema de existência e unicidade de uma equação diferencial ordinária da primeira ordem. Então, vamos imaginar que temos o problema do valor inicial. Isso significa que temos uma equação desta forma e precisamos resolver o problema do valor inicial com essa condição. Desculpem aqui, y de x0 é y. Então, agora eu vou lembrar alguns conceitos que já estudamos no cálculo. O que é, na verdade, derivada? O sentido geométrico de derivada é a tangente de ângulo da reta tangente. Então, se nós temos o gráfico de função, então essa é a reta tangente e esse ângulo alfa tem tangente que é igual a exatamente a derivada neste ponto. E por isso podemos escrever esta igualdade aproximada. Essa coisa aqui, aqui vai ser ΔX e essa é ΔY. E por isso este segmento é mais ou menos, na verdade, a este segmento que quando este ΔX vai tender a zero, eles vão quase iguais, vão ser quase iguais. Então, podemos escrever essa coisa. É claro, porque aqui é tangente de ângulo. E podemos usar esta coisa nesta forma. Agora, quando nós temos uma equação desta forma, temos uma ideia. Esse valor em cada ponto, podemos escrever valor desta função, cada ponto do plano. E este valor da função é exatamente o ângulo da reta tangente de ângulo da reta tangente que vai ser solução neste ponto. Então, vamos colocar em todos os pontos, vamos colocar, vamos falar vetores com a mesma projeção para x, uma pequena projeção. Então, vamos imaginar que cada desses vetores tem igual projeção, a mesma projeção para a reta x. O que vamos ter? Em cada ponto vamos ter um vetor. Só que eu escrevi aqui eles sem pontas. E o que isto significa? Isto significa que esses vetores determinam a direção da reta tangente neste ponto. Então, pelos estes vetores, se temos uma condição que é nossa curva passa por ponto com coordenadas x0, y0, a gente pode colocar essas coordenadas, por exemplo, aqui. Esse ponto. y0, x0. Então, é claro que tudo está determinado depois. Então, aqui temos, reta tangente tem este ângulo, por isso podemos escrever um pedaço da curva. Depois, neste ponto também podemos calcular tangente de ângulo de inclinação. Então, vamos calcular e ele vai ser assim. Então, passando de ponto para o ponto seguinte, podemos construir um polígono, na verdade, mas ele é, se nós vamos fazer nossa partição mais fina, então vamos ter uma curva. E essa curva é gráfico da solução do problema do valor inicial. Por que às vezes dá para fazer isto? Porque na verdade temos sempre um problema quando nós resolvemos na forma exata de uma equação diferencial. Às vezes a gente não precisa
da solução exata, ou da solução geral. Por quê? Porque até se nós encontramos solução geral, essa solução considera encontrada, já pronta, quando temos que somente encontrar integrais indefinidas. Mas não dá sempre encontrar essas integrais. E até se nós encontramos essas integrais, podemos ter uma função implícita. E não dá sempre escrever y como função de x. Então, soluções exatas, até se eles têm, não dá nada para falar sobre o comportamento de função. E às vezes aparecem as questões, não, eles dão, mas nos casos raros. E às vezes aparecem as questões que podemos responder somente construindo esses esboços. E também essa ideia mostra para nós que sempre existe solução do problema do valor inicial. Então, esse teorema tem que ser demonstrado na forma mais exata, mas a ideia aparece daqui. E outra coisa, existe um método numérico para calcular, para encontrar valores de funções que são soluções, para encontrar valores da solução do problema do valor inicial. Esse método se chama método de Euler. Esse método é muito simples. Então, ele segue daqui. Então, o que temos? Temos um ponto por onde passa a nossa função e outro ponto, x. O valor, e a gente quer encontrar o valor da função, que é a solução, essa, aqui neste ponto. Então, encontrando esses valores de x em qualquer ponto, valores de y em qualquer ponto, x, podemos considerar que nós já sabemos função. O que significa saber uma função? É poder encontrar valores desta função. E podemos aumentar nossa precisão para encontrar precisão, para aumentar a precisão de valores. Então, como se faz? Primeiro, x0, onde temos a condição inicial, e x, esse segmento temos que dividir em algumas partes. Vamos dividir em 10 partes primeiro. E comprimento de um parte é h. Como funciona então? Aqui a gente sabe o valor de função y nesta parte porque sabemos o valor inicial. E agora vamos passar de um ponto para o seguinte, encontrando valores de y nestes pontos. E fazer isso muito simples. Então, como valor de derivada em cada ponto é igual a f de x, y, aqui da mesma equação, isto significa que podemos encontrar valor de incremento de y em cada ponto. Então, como nós encontramos incremento de y? Multiplicando por delta x, mas incremento de x, delta x, é exatamente h. E agora, multiplicando este h por derivada, temos incremento de y, mas derivada é igual ao valor da função neste ponto. Função f de duas variáveis que é igual a h, igual a derivada. Então, temos essa fórmula. E em cada ponto nós determinamos delta y, que vai variar de ponto a ponto. E fórmula geral, fórmula final, é a seguinte: para encontrar, se nós sabemos incremento de y, podemos encontrar mesmo y
porque esse incremento é relativamente ao ponto anterior. Então, agora vamos usar essa função para resolver um problema real. Agora vamos considerar um exemplo de uma equação. Vamos considerar esta equação. Essa equação é equação linear, nós poderíamos resolver ela pelo nosso método, mas vamos considerar agora método numérico. E temos que resolver o problema do valor inicial no ponto 0, dado y de 0 é 1. Então, temos aqui f de xy é tudo que está aqui na parte direita. Então, escrevemos f de xy é igual a x² menos 2y. E agora vamos denotar x0 por 0 e y0 é 1. E nosso problema é determinar o valor da função no ponto 1. Então temos o segmento de 0 até 1, segmento de x de 0 até 1, e vamos dividir este segmento em 10 partes. Então h é 0,1. Dividir pelos pontos x1 é 0,01, x2,02, 0,2 e assim por diante. E o último ponto é 1, x10. Como funciona? Então, h temos 0,1 e já sabemos y0 e x0 também. Então, a nossa fórmula aqui, nossa fórmula principal, como nós agimos, e vamos aplicar essa fórmula. y1 temos que calcular o seguinte y. y1 é y0, y anterior, e f no ponto anterior vezes h. Então, y0 anterior é 1, esse valor, e calculamos o valor da função f no ponto 0, 1. Então, substituímos x por 0, y por 1, temos menos 2 aqui e multiplicamos por h. Temos tudo 0,8. E podemos construir uma tabela para resolver mais rápido. E podemos usar também o programa Excel. Agora, escrevemos todos os x que estão aqui. Depois, vamos escrever aqui y1, y0 e já calcular como a gente calculou y1. Então, foi x0. Depois, a gente calculou y0 também. Depois, nós calculamos o valor nestes pontos. Este ponto dessas coordenadas. Dá para calcular sempre, se nós sabemos, mas vamos saber. E multiplicamos esse valor por h. Sempre dá para fazer. Bom, escrevemos tudo nessa coluna. Agora, essa coluna é preenchida. Temos valor neste ponto. F nós substituímos aqui para preencher essa célula. Calculamos essa célula, multiplicamos por 0,1. E temos que somar este 0,1 com este valor na mesma linha. Valor y na mesma linha. Então temos este valor novo. E já preenchemos a linha seguinte, y2. Então vamos continuar e por fim vamos ter a resposta aqui. Esta resposta, esse valor, é exatamente o valor no ponto x, no ponto 1. Então, só isso. Com certeza, esse valor aproximado e para resolver. Então, essa partição, quanto mais fina é melhor. Ela vai dar a solução mais exata.
Então, essa é a ideia. Com certeza, essa ideia é muito intuitiva, muito aproximada, e ela dá muitos erros, e esses erros se acumulam. Mas essa é somente a ideia. Ninguém, na verdade, resolve essas equações diferenciais desse método. Na verdade, existe um monte de métodos numéricos para resolver equações diferenciais. É uma ciência. Então, só isso. Tudo se torna ainda mais interessante quando nossa função não depende de um argumento, de uma variável. Então, vamos considerar uma equação autônoma, assim chamada equação autônoma, é quando a função f depende somente de y e não depende de x, mas agora consideramos t em vez de x, pela tradição. Então, a equação se chama autônoma se ela tem essa forma. O que isso significa? Isso significa que ângulo de reta tangente não depende de t, depende somente de y. Então, se nós temos uma linha reta que é perpendicular ao eixo y, então nessa linha todas as direções vão ser paralelas. Na outra linha também vão ser paralelas. E isto dá para nós fazermos uma análise qualitativa do comportamento das soluções dessa função. Então, das soluções dessa equação. Então, vamos dar algumas definições. É interessante considerar quando a função f tem zeros. Então, vamos imaginar que essas y1, y2, yn são zeros dessa função. Esses valores se chamam pontos críticos. Para que nós consideramos valores? Porque, na verdade, eles dão as soluções dessa. Então, se aqui é zero e nós consideramos a função y é igual, por exemplo, y1, então, derivada também é zero. Derivada de função constante é zero, e aqui temos zero, por isso temos que essa função y é igual a y e essa é uma solução. E essas soluções se chamam soluções de equilíbrio ou soluções estacionárias. Os mesmos pontos se chamam pontos críticos dessa equação. Então, para quê? Vamos dar mais uma definição. Uma solução de equilíbrio se chama essa solução. Se chama estável se cada solução da forma y é igual a y na t é uma das soluções da equação, que passa por um ponto t0, y0, esse ponto tem que ser suficientemente próximo a essa reta, a solução estacionária tem essa reta como assíntota, como uma assíntota. Então ela vai tender infinitamente para essa reta. O que isto significa? E o que significam aqui essas palavras suficientemente próximo? Agora vou explicar. Então, vamos imaginar que temos uma equação autônoma e temos função f de y que tem essa equação, tem dy dx é igual a f de y. E essa função tem zeros em ponto y1 e y2. Então, estes zeros da função dá para nós duas soluções de equilíbrio. E vamos imaginar que nosso campo de direções tem essa forma. Então, o que significa que um ponto t0, x0 que é suficientemente próximo à reta y é igual a y1. Então, para isso temos que desenhar uma curva que é solução. Então, como nós desenhamos? Mais uma vez, para encontrar o problema do valor inicial, nós colocamos nosso
nossa caneta em ponto que determina esse valor inicial e continuamos como essas direções como retas tangentes. Então, se nós colocamos aqui, com certeza vamos ter essa solução. Então, esse ponto x0, y0. Mas, se nós colocarmos aqui, vamos ter esta solução. Mas mesmo assim, essa reta determina para nós uma equação, uma solução estável. Por quê? Porque ela serve como assíntota. Então, ela serve assíntota para os pontos somente próximos para ela. Mas isso dá para nós já considerarmos ela assíntota. Então, se nós colocarmos aqui um ponto, então vamos ter aproximadamente essa função. E aqui, por que não é assíntota? Essa reta não é assíntota. Por quê? Porque se nós colocarmos aqui, vamos ter soluções desta forma. Ou aqui. E não tende a essa reta. Então, por isso, essa solução estacionária se chama estável e qualquer outra se chama instável. Instável é que não é estável. E agora vamos considerar exemplos para nosso problema na prova é considerar quais soluções estacionárias são estáveis e quais são instáveis nessas equações autônomas. Então, vamos considerar dois exemplos, duas equações. Primeira equação autônoma é essa forma, onde a função f de y é y quadrado menos y, e segunda equação dessa forma. Então, vamos determinar quais são as soluções estacionárias estáveis. Então, aqui temos que resolver essa equação. Temos dois zeros, y igual a 0 e y igual a 1. Aqui podemos analisar o comportamento da função perto desses zeros. Aqui, função, quando y é mais do que 1, essa função é positiva. Quando essa função menos do que 1, y é menos do que 1, então essa função é negativa. Então, e aqui de novo positiva debaixo da reta y quadrado menos y igual a 0. Então, o que vai acontecer? Na verdade, quando temos y quadrado menos y é positivo, então temos derivada é positiva, por isso ângulo é positivo. Ângulo de inclinação em relação à reta x. Então, isso significa que não vamos ter nenhuma tendência para reta. Aqui ângulo é negativo e também não vamos ter nenhuma tendência, porque vamos ter comportamento de soluções aproximadamente assim. E agora é negativa, a derivada é negativa, ângulo é negativo, tangente de ângulo é negativo, então temos comportamento assim. E aqui, de novo, é positiva, temos este comportamento. Por isso, essa é a assíntota para soluções que estão perto dela. Então, passam por um ponto que está perto dela. Isso significa que nós encontramos o critério para determinar se uma função se uma solução estacionária é estável ou instável. Ela é instável somente em um
caso, quando em cima dessa reta temos função f negativa e debaixo dessa reta ela tem que ser positiva. Somente neste caso. Então temos aqui y igual a 0 é style e essa é unstyle. Vamos considerar a questão seguinte. Para essa equação, vamos considerar a questão de estabilidade de soluções estacionárias. Então temos de novo duas soluções e agora para valores y que estão em cima dessa reta, vamos ter y menos y quadrado é menor do que zero. E aqui é maior do que zero. Por isso essa é style. Por quê? Porque o comportamento vai ser este. E aqui comportamento, com certeza, porque aqui temos y igual, o valor da função é maior do que zero, aqui é menor do que zero, então não dá para se cumprir essa condição. Então vamos ter esse comportamento e função é e solução é unstyle. Então temos somente uma solução style neste ponto, nesta equação. Y igual. Só isso.